Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um debate entre o Caio Coppola e o petista Zé Eduardo. Eles vão debater sobre aí a denúncia do PGR que está intimando o Bolsonaro, estão querendo prender o Bolsonaro e um monte de gente. Eles vão debater sobre isso e a gente vai ver isso e muito mais neste vídeo. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Se liga aí. Você acha que o STF vai conseguir julgar o plano de golpe antes de 2026? Boa noite. Boa noite. Olá, Basília. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Bom, eu vou pedir aqui, Vênia, Basília, para reformular aqui a pergunta em debate. Eu acho que faria muito mais sentido a gente discutir se o STF vai conseguir condenar os seus adversários políticos até o final desse ano. Essa é a verdadeira pergunta. E, sinceramente, eu não faço a menor ideia. Acho que o Dr. Zé Eduardo deu uma explicação técnica irretocável. Até porque eu sou formado em Direito, eu não sou formado em Letras. Então, eu não sei quanto tempo que é necessário para escrever uma boa peça de ficção. Sei lá quanto tempo se leva para criar o enredo de um golpe imaginário, para culpar inocentes aí por tentativas não tentadas de envenenamento, de assassinato, enfim, toda essa sorte de pequenos episódios e capítulos criativos da nossa justiça. O que eu sei é o seguinte: independentemente da data do julgamento, o Bolsonaro já foi pré-julgado e pré-condenado pelos ministros do STF. Eu acho importante retomar o que pensam os ministros segundo as suas próprias palavras. Vamos começar pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, que disse que, aliás, se vangloriando, disse que enfrentou e derrotou o bolsonarismo para permitir a democracia. Um juízo de valor claro aqui sobre o objeto do processo e também as pessoas envolvidas. Já o decano da corte, o ministro Gilmar Mendes, ele se referiu ao Bolsonaro e aos seus assessores como, aspas, uma agente do porão, como se tivesse relações com a milícia. Ele fala que é um pessoal que habita lá embaixo na escala das degradações, expressões muito duras. O relator do processo, por sua vez, o ministro Alexandre de Moraes, ele sempre se referiu, desde o primeiro dia após o fato, aos manifestantes e vândalos do 8 de janeiro como, aspas, criminosos terroristas. Pessoal, isso é antes de investigação, isso é antes de denúncia. E, obviamente, como uma vítima dos fatos, ele nunca poderia estar à frente aí dessa perseguição judicial. Aí, quando a gente vai para outro ministro, vamos ficar aqui com o ministro neófito, o Flávio Dino, ele decidiu legalizar aquelas ofensas que, embora injustas, são muito comuns contra bolsonaristas. Então, agora, no Brasil, o cidadão está liberado para chamar o Bolsonaro de genocida, de fascista e de nazista. Mas só aí a título de informação para a nossa audiência, ai de quem chamar um juiz obeso de gordo e ai de quem chamar um condenado por corrupção de ladrão. E só para amarrar, tá, Basília? Quando você pega o Flávio Dino, até o Dias Toffoli e o Cristiano Zanin, todos eles têm algo em comum. Eles são todos amigos e companheiros do senhor Lula da Silva. Então aqui a gente já verifica uma maioria no STF com interesse pessoal direto em condenar Bolsonaro ou favorecer Lula e o PT. E a gente precisa repisar o artigo 254, inciso 1 e 4 do Código de Processo Penal. O juiz se dará por suspeito se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles. O juiz não pode exercer jurisdição no processo em que ele próprio for diretamente interessado no feito ou uma parte dele. Então, assim, numa interpretação literal das leis, esses ministros, pelas suas palavras, pelas suas amizades, pelas suas inimizades, eles não podem julgar esse processo do golpe imaginário. E vamos lembrar que por muito menos o Sérgio Moro foi considerado suspeito nas ações da Lava Jato, e aí grandes, notórios corruptos se livraram das garras da justiça por conta dessa suposta nulidade.
Atualizando aqui para o nosso espectador que os pedidos de impedimento do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, foram todos negados pelo presidente da Corte, Barroso. Isso não está dito ali na decisão, mas pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? A gente tem uma corte com indicados por presidentes da República, assim como tem indicados por Lula, também tem indicados por Bolsonaro. Então, essa questão de impedimento, de relação pessoal com o investigado, o julgado, poderia ser suscitada também no caso de outros ministros. Bom, minha pergunta aqui tem a ver com as eleições de 2026 agora. Se Bolsonaro está inelegível, qual diferença faz a velocidade desse julgamento? Se ele é rápido, se ele é devagar, se o ex-presidente que se coloca ainda como candidato está inelegível, a velocidade desse julgamento sobre a tentativa de golpe no país tem impacto real nas eleições de 2026? Cardoso. Primeiro, uma observação. Eu não tenho esse pessimismo que o Caio tem ao colocar uma suspeição eterna nos ministros do Supremo Tribunal Federal, e digo até pela história. Eu fui advogado do impeachment de Dilma Rousseff. Vários dos ministros que vão julgar agora não aceitaram os nossos pedidos. Vários dos ministros que foram citados como tendo relação com o governo do PT simplesmente não acolheram os nossos pedidos. Eu acho até que injustamente, na minha opinião. Mas eu tenho que respeitar que eles tinham sua independência de opinião. Inclusive, quero mencionar que a principal ação que nós impetramos no Supremo Tribunal Federal, que foi arquivado sob os meus protestos, uma série de consideração, julgando que houve uma injustiça, tinha como relator o Alexandre de Moraes. Então, veja, eu acredito que essa ligação, essa afirmação de que há uma ligação com governos do PT dos ministros, ela não procede. Eu acredito que muitas vezes eles erram, muitas vezes eles acertam, como nós erramos, acertamos, somos seres humanos. Mas eu não posso levantar esse véu de suspeição em relação a quem tem toda uma trajetória notória na vida jurídica e, inclusive, já decidiu o contrário aos governos do PT de forma muito firme e muito forte. Bom, em segundo lugar, eu também não posso dizer que algumas declarações que um juiz faz como cidadão, eu até posso dizer que talvez não fosse oportuno falar, cada caso tem um caso, etc. Mas eu não posso dizer que isso demarca uma situação de já pré-julgamento dele. Não me parece isso crível, não parece aceitável, até porque nós tivemos no impeachment, Caio, não sei se você talvez não lembre, ministros que falavam certas coisas e depois, na hora do processo, votavam outra. Isso, efetivamente, não procede. Eu acho que essa desconfiança sobre o judiciário brasileiro, a priori, ela passa por uma de certa forma, de uma avaliação que é incorreta. Incorreta pela história, pelos nomes. Eu, por exemplo, o Jair Bolsonaro nomeou 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal. O ministro André e o ministro Castro. Eu confio que eles agirão com imparcialidade. Posso até criticar os seus votos. Mas são pessoas que têm uma satisfação a cumprir no seu dever. Por fim, apenas um comentário final, Basília, eu volto a insistir. A legislação brasileira hoje, por aplicação analógica do Código de Processo Civil, em decorrência do princípio do juiz natural, não permite que juízes que estejam presidindo um certo processo, um certo inquérito, sejam afastados por impedimentos ocorridos a posteriori, justamente para que o réu não escolha quem é que efetivamente vai julgá-lo. Alexandre de Moraes já cuidava de um inquérito, decidido como competente para fazê-lo pelo Supremo Tribunal Federal, quando existiram as ameaças contra ele. Imaginar que ele está impedido por causa disso é permitir que aqueles que fizeram a ameaça pura e simplesmente pudessem escolher quem os julgaria, mas nem julgar, quem conduziria o inquérito que os investiga. Então, não me parece, não vejo nenhum problema perante a legislação em que Alexandre de Moraes tem esse papel e que, evidentemente, exige no Estado de Direito uma aplicação rigorosa do chamado princípio do juiz natural. Bom, você é daqueles que acha que o Bolsonaro será preso ou você é daqueles que acha que o Bolsonaro vai se safar dessa? O fato é que esse imbróglio não vai ter um final assim tão satisfatório. Porque, ao meu ver, eu acho que o Bolsonaro será preso, primeiramente, e todos aqueles que está na listinha lá da PGR, da Polícia Federal e também do Alexandre de Moraes, serão presos.
eles vão ter que fazer isso, porque senão o plano que está em ação cairá todo por terra. Não somente em relação a essa listinha dos cabeças, porque chegaram nos cabeças agora, né? Segundo o Alexandre de Moraes e companhia. Se isso não se mantiver, se isso não se manter, se a prisão dessas pessoas, inclusive do Jair Bolsonaro, não se manter, todas as outras prisões serão revertidas. A questão da anistia será colocada em pauta e muito provavelmente muita gente será anistiada. Inclusive todo o processo que está em andamento, muitos processos aí estão em andamento, porque não é só um processo, né? E esses processos, se isso não acontecer do jeito que o Alexandre de Moraes está querendo, o Alexandre de Moraes e companhia, esses processos muito provavelmente eles irão enfraquecer, né? E aí tudo desanda de vez para o que está sendo pretendido com relação a tudo isso. O fato é que o pretexto de golpe está implementado aí, né? Essa narrativa está implementada e não vão deixar isso barato. Quem está com a máquina na mão, quem está com o poder da caneta, né? É justamente quem vai fazer todo esse julgamento, né? Então tem ali o Alexandre de Moraes, ele tem essa questão de estar envolvido nos inquéritos como julgador e também como vítima e também como investigador. Tem o Moraes que também vai se colocar, o Barroso, que também vai se colocar como um dos jogadores, né? Porque ele é o presidente do Supremo, né? Do STF. E aí ele me solta uma fala dizendo que acabamos com o bolsonarismo. Veja bem, esses ministros vão julgar o Bolsonaro. Os ministros têm participação direta no negócio, pelo menos um deles tem, que é o próprio Alexandre de Moraes. O outro deixa claramente que tem um lado, tem um viés e diz que vai fazer um julgamento isento, sem paixões políticas, sem uma tendência ideológica, mas ele dá palestra dizendo que acabou com o bolsonarismo e vai julgar e vai ser colocado para julgar o próprio. Não faz sentido isso. O Gilmar Mendes já tem aí as suas condutas também, que todo mundo sabe quais são. E aí fica essa coisa, né? Todos esses ministros, eles falam pelos cotovelos, dão entrevistas e tudo mais. E o Cássio Nunes e o André Mendonça ficam quietinhos, né, cara? Os caras não falam nada, né, cara? Tá, tem que falar só nos autos, tem que falar só o que a lei diz, tem que fazer. Tá, uma das funções é justamente isso, né? É fazer a justiça de acordo com a Constituição. Mas quando os outros ministros, tá todo mundo falando, dão entrevista e tudo mais, tem canal de televisão aí, tem jornalistas
como porta-vozes aí, né? E aí os caras falando a todo tempo, a todo momento, e aí esses dois ministros vendo tudo isso e não falam, não se posicionam, também não tem interesse de falar nada referente a tudo que está acontecendo, a todo o absurdo que está acontecendo. Pois é, os caras não falam, né? Não falam nada, ficam quietinhos. Enquanto isso, tudo está sendo colocado em xeque. Tudo que eu falo é justamente a suposta democracia. Porque, ao meu ver, democracia no Brasil já não existe há muito tempo. Bom, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixe também o seu like e até breve.